Bom dia, irmãos. Bom poder rever os irmãos novamente. E bom poder estarmos novamente na casa do Senhor, estarmos na casa de Deus, para que possamos adorar, louvar e engrandecer o teu santo e excelso nome. Que o Senhor nos dê muitas outras oportunidades como esta, para que possamos realmente enaltecer o seu nome, possamos glorificar o seu nome. Afinal de contas, esse é o nosso maior prazer, deve ser a nossa maior alegria e a nossa maior responsabilidade. Efésios 3:21 diz: a este, glória na igreja por Jesus Cristo eternamente e amém. Amém? Queria convidar os irmãos que abrissem suas Bíblias em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, o verso número 33. A gente vai ler, mas nem precisaríamos. Mateus 6, 33. Vamos ler do 25 ao 33. Amém? Diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntem os celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestiria muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Bem, um texto muito bem conhecido por todos nós. Deus fala a respeito das necessidades da vida cotidiana, das verdadeiras necessidades da vida. Então, essas são as necessidades verdadeiras. O que passa disso muitas vezes é luxúria, né? Mas a comida, o vestimento, ele fala assim que todos os homens correm atrás dessas coisas, ele nos diz que ele nos dará essas coisas, né? Ele tem cuidado de nós, ele tem cuidado do seu povo. No versículo 33 ele diz: mas, em lugar de buscar estas coisas, ele diz: mas, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O verso 33, depois que ele fala essa série de necessidades e fatos, que era e é fatos que as pessoas realmente correm e buscam dessas coisas, ele começa o versículo 33 assim, mas em lugar de estarem preocupados, solícitos, se desgastando, deixando que isso tome o seu sono, consuma a sua vida, suas energias, em lugar de buscar isso, mas, ele fala, a primeira coisa que ele nos faz é buscai. Mas buscai. Né? Hoje é o conhecido Dia dos Pais. Nós não fazemos culto do Dia dos Pais, nós fazemos culto ao Senhor. Todo culto verdadeiro tem que ser prestado a Deus. Nós fazemos muitas vezes culto de ações de graças a Deus por mais um ano de casamento e algo deste tipo. Mas não existe culto dos pais, culto do Dia das Mães, culto do Dia das Crianças. Só existe um tipo de culto bíblico, que é o culto ao Senhor. Né? Nós podemos depois
fazer uma oração dirigida aos pais, uma oração dirigida às mães, ao casal, enfim, mas o culto é ao Senhor. E como hoje é o Dia dos Pais, naturalmente é o dia onde os pais, não deveria ser assim, irmãos, mas hoje é o dia onde os pais são mais bem tratados, né? Hoje é o dia onde os pais são presenteados, passaram um tramado aqui de novo, hein? Onde os pais são presenteados. Hoje é o dia onde os pais, entre aspas, são um pouco mais honrados, não é? Hoje é o dia onde os pais têm um lugar, eu diria assim, um pouco mais especial. Deveria ser assim? Não, porque a Bíblia diz para honrar pai e mãe, independente se é o dia dele ou não, se criar um dia para ele ou não, né? Isso tudo é muito bonito, porque a Bíblia diz que nós devemos honrar nossos pais, honrar as nossas mães. E isso é a vontade de Deus. Então, os pais, no caso o pai, ele tem um lugar de honra, né, dado por Deus, onde os filhos devem, então, em obediência a Deus, buscar honrá-los e respeitá-los. Amém? É bom, isso é bíblico, isso nos deixa feliz, isso realmente alegra os pais. Isso deveria, obrigado, Azaf, deveria alegrar aos filhos. Mas, de qualquer forma, sendo ou não o Dia dos Pais, como hoje é o Dia dos Pais, isso não isenta qualquer pai da Bíblia quanto à sua responsabilidade para com Deus, sua família e seus filhos. Não é? Nós aqui que estamos na igreja, que a maioria dos pais estão na igreja com os seus filhos, alguns já convertidos, outros não, alguns já batizados, outros se preparando para batizar. Isso não anula ou isenta ou atenua a questão da responsabilidade do pai em dar exemplos bíblicos para os seus filhos, né? Poderia falar e enaltecer o pai e colocar ele nas nuvens, mas isso é enaltecer o pai, enaltecer o papel do pai, enaltecer a liderança do pai, né? Mas o que isso tem a ver com o texto? Bom, muitas coisas. O texto diz assim, mas buscai, primeiro o reino de Deus, buscai. Quando nós falamos em busca, nós pensamos em esforço, né? Você não busca aquilo que você já tem, busca. Você não procura aquilo que você já tem, procura. Você não se esforça para obter aquilo que já é seu, se esforça. Então, quando a Bíblia fala assim de uma busca, né, isso denota dedicação, isso denota valorização. E onde entra o pai nessa questão? Bom, o pai, ele é o exemplo para o filho, ele é o espelho para o filho na questão, no quesito da busca ao Senhor. Bem, se o pai é um pai que é um pai dedicado à oração, os seus filhos muito provavelmente o serão. Se os seus pais são pais que são dedicados ao estudo e à leitura bíblica, os seus filhos muito provavelmente serão. Se o seu pai, na verdade, seus pais, se o seu pai, é um crente que tem um zelo quanto à responsabilidade e o compromisso para com a igreja do Senhor, né, na questão de frequência aos cultos, aos trabalhos da igreja, seus filhos, muito provavelmente, serão. Então essa busca, ela acontece em meio a uma luta. Que luta? A luta da carne contra o espírito. Porque muitas vezes, nós como pais, não que as irmãs não acontecessem, não trabalham, né? Mas como pais, nós trabalhamos a semana inteira, estamos cansados, muitas vezes chegamos na quinta-feira depois do serviço exaustos, né? A tentação de ficar em casa, ela é gigantesca, né? Mas nós temos um compromisso com Deus por meio da igreja a qual nós fazemos parte. E não só isso, nós temos a responsabilidade de dar o exemplo para os nossos filhos em relação a buscar a Deus, o reino de Deus, a obra de Deus, a igreja de Deus. Então, é necessário, quando nós falamos, a Bíblia fala assim, mas buscai, entendam, isso requer, e está assim, embutido aqui, esforço, dedicação, não é? Responsabilidade, compromisso, seriedade e até valores, né?
Nunca é fácil buscar as coisas concernentes a Deus, porque nós temos contra nós todo o mundo, temos contra nós o homem velho, e mesmo que involuntariamente temos contra nós, às vezes, um ou outro irmão. Né? Mas isso não muda o fato de que Deus quer, Jesus mande que você busque o reino de Deus, que você busque a Deus. Né? Talvez hoje a busca mais negligenciada seja a busca a Deus. Porque buscar o reino de Deus é buscar a Deus, buscar a sua justiça é buscar a Deus. É interessante, nós vamos ver um pouquinho mais adiante, né, o quanto isso é importante. Então, pensando dessa forma, pensando nessa busca, hoje, por exemplo, hoje poderia, eu sei que aconteceu em muitos lugares, e nas muitas igrejas de denominações, não sei, talvez nas nossas, que a família resolveu não ir para a igreja, ficou em casa para fazer um churrasco para os dias dos pais. Comemorar o dia dos pais, com a família em casa, fazendo um churrasco. E o compromisso com a igreja e o compromisso com o Senhor. Então, quando fala de busca, isso fala de dedicação. Isso fala de empenho. Não é? Em relação aos pais, fala de exemplo. Não é? Buscar o reino de Deus é algo assim, vasto. O reino de Deus é onde Deus é o Senhor, onde tudo acontece segundo a sua vontade e onde Ele impera absolutamente. Correto? Veja só, se Deus está reinando no seu trono e somos súditos do nosso Deus e devemos buscar este reino, buscar viver neste reino, buscar honrar este reino, buscar pautar as nossas vidas conforme as leis deste reino, nós temos responsabilidades eclesiásticas, familiares e sociais. Correto? Sendo assim, os meus filhos, falo meus filhos porque os meus são homens, eles vão aprender a como tratar a sua esposa olhando para a forma que eu trato a minha esposa. Eles vão aprender a amar a sua esposa olhando para a forma que eu amo a minha esposa. Eles vão aprender a respeitar, honrar, valorizar, cuidar, conforme observam em mim. E se eu estiver buscando, realmente empenhado, dedicado, trabalhando para que eu busque o reino de Deus e as verdades, a justiça de Deus quanto ao casamento exista no meu lar, eu vou ter que me esforçar. Eu vou ter que me dedicar. Eu vou ter que muitas vezes viver de uma forma abnegada. Eu vou ter que muitas vezes matar o meu orgulho, a minha soberba, a minha arrogância, a minha prepotência. Tudo isso faz parte do processo de buscar. Porque esta busca, irmãos, é uma busca extremamente nobre. É uma busca extremamente louvável diante de Deus. Porém, infelizmente, é uma busca muito negligenciada e às vezes até desconhecida. Mas o texto continua, ele fala de buscar. Mas buscar o quê? Ele diz, mas buscai primeiro. Essa questão de prioridades, eu acho que vai ser uma questão nas nossas vidas enquanto o mundo for mundo. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Entenda, você está envolvido em uma busca. Uma busca que é uma busca, ela é urgente e ela é prioritária. Ela deve ter a primazia. Então, quando você pensa nisso, você deve montar assim, vamos dizer assim, uma escala. Primeiro de tudo na minha vida que eu tenho que buscar. Segundo de tudo, terceiro de tudo, quarto de tudo, quinto de tudo, sexto de tudo. Vamos supor que essa lista ela tenha 10 itens, 15 itens, 20 itens, 100, 200, 1000 itens. Qual é o primeiro? Deus. O Senhor. Irmãos, e muitas vezes o nosso fracasso em todas as horas das nossas vidas estão ligados em saber montar essa prioridade.
em saber dimensionar essa prioridade, né? Nós vemos muitas desavenças, muito sofrimento, muita confusão, porque Deus não é a prioridade da vida de muitos irmãos, de muitas famílias. Não estão buscando em primeiro lugar, não é? Em primeiro lugar, a gente poderia pensar em N exemplos para se darem aqui, mas como eu tenho só 20 minutinhos que já acabou, a gente tem que pensar de uma maneira prática. Eu tenho certas obrigações, certos afazeres, certas responsabilidades, que elas ocorrem no decorrer da minha semana, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o possível para que essas responsabilidades e obrigações não caiam em dias de trabalhos da igreja, em dias de culto. Mas, por exemplo, pastor, mas eu sou vigia noturno, trabalho todo dia à noite. Tudo bem, não tem como fazer isso, paciência, mas em outras coisas você consegue. Se você trabalha somente à noite, no domingo de manhã, não assuma compromisso de forma que você tenha que tirar ou colocá-la no lugar do serviço e da busca de Deus na EBD. Mas ela tem que ser prioritária. Buscai, ele diz, buscai primeiro o reino de Deus. Quando fala buscar o primeiro reino de Deus, vamos falar resumidamente, é buscar aquilo que para Deus tem valor, que agrada ao Senhor, aonde você pode viver as verdades de Deus. Buscar o reino de Deus é buscar a justiça, o amor, o perdão, a misericórdia. É você realmente buscar estar vivendo de acordo com valores de Deus, direções de Deus, diretrizes de Deus. Buscar o reino de Deus é justamente o oposto de buscar o reino do mundo. Irmãos, é simples assim. Não busque o reino do mundo, as suas glórias, as suas posições. Busque o reino de Deus, as suas glórias, as suas posições. E fazendo isso, Deus cuidará de você. Caminhando, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, existe uma busca que requer esforço, dedicação, compromisso. Essa busca é prioritária, ela tem que estar em primeiro lugar na sua vida. E essa busca que requer disposição, esforço, que tem que estar em primeiro lugar, é uma busca não a uma pessoa, um líder mundial, nem nada. É uma busca a um reino. E este reino não é o do mundo, é o de Deus. E quando nós buscamos o reino de Deus, nós buscamos o que é a sua justiça. O que é a justiça de Deus? É fazer a sua vontade. Quando João foi batizar Jesus, né? João falou para Jesus assim: eu deveria ser batizado por ti e vens tu a mim? Eu falei: deixa por agora, nos convém cumprir toda a justiça. Ou seja, a vontade de Deus era que João batizasse Jesus. Assim sendo, quando nós buscamos a justiça de Deus, nós estamos buscando viver conforme a vontade de Deus para as nossas vidas. E nesse processinho todo, quando acontece em nossas vidas, essas coisas acima, Deus não deixará nos faltar. Ou seja, está dizendo para nós: não gaste a sua energia, não se preocupe, não atropele as coisas, não dê o tempo, a dedicação, a força e a energia que tem que ser dada na busca ao Senhor, ao seu reino e à sua justiça, a essas coisas ao mundo. E nós, como pais, devemos ensinar por meio prático e de vida esses valores aos nossos filhos. Como igreja, devemos mostrar essas coisas para o mundo. Como crente individual, devemos mostrar isso para os nossos amigos não crentes, para os nossos familiares não crentes, não é? Para os nossos vizinhos não crentes. Vamos ler novamente Mateus 6,33, que o meu tempo venceu. Amém? Todos juntos diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém. Deus, pois, nos abençoe. Irmão Cedenier,